Eu sou Bruno Lauteriung, estou aqui com o Felipe Tomé e hoje estamos num lugar diferente, né, Tomé? Pois Estamos é, no Cyber Security Forum. O tal do Hacking está aqui para uma gravação completa. Alguns bons episódios serão gravados hoje, hein, Tomé? não tenho dúvidas. Deixo aqui já de antemão um abraço à nossa audiência, agradecer aí a audiência de cada um dos episódios. E eu não tenho dúvida, Bruno, hoje o dia promete, como sempre, excelentes papos. Se você ainda não viu nenhuma palestra, nem nenhum conteúdo sobre o Cybersecurity Forum, busque dentro das nossas plataformas, porque é um excelente ponto de encontro de grandes líderes do setor, em que excelentes insights acontecem nos corredores aí. Com certeza. E para esse episódio a gente trouxe uma figura nova, né? Porque a gente tem CISOs, tivemos GPOs, mas hoje temos um CEO, né? Vamos falar de gestão, algo muito importante hoje pensando em segurança, né? Renan, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, viu? Um prazer. Eu agradeço imensa oportunidade, acho super pertinente ao assunto, acho que cada vez mais a gente está caminhando para isso e agradeço aí poder contribuir. Bom, para começar o nosso papo, eu queria saber justamente de você hoje, como que você tem olhado para a segurança dentro da sua empresa? É extremamente importante e a gente tem essa preocupação desde o desenvolvimento do produto. Eu sou CEO da Factorial, a Factorial é a gente tem uma solução de recursos humanos para pequenas e médias empresas, então a gente trabalha com dados sensíveis. Quando a gente pensa em lançar qualquer módulo ou atualizar qualquer módulo, a gente está sempre pensando na segurança, na continuidade, porque são dados sensíveis. E a empresa está confiando os dados dos seus colaboradores à plataforma. Então, é uma preocupação contínua no momento que a gente desenvolve, é uma preocupação que a gente tem como nossos colaboradores trabalham no dia a dia, e é uma preocupação também em capacitar os nossos clientes, porque, na verdade, a gente está fazendo um processo a quatro mãos de integração, de informação, então é um fator super relevante para o nosso dia a dia. Você falou nesse momento de desenhar um produto. Queria saber de você a questão do apetite ao risco, porque quando a gente vai pensar na inovação, né, principalmente na experiência do usuário, existem diversas tecnologias e possibilidades que desenham um produto incrível para a experiência do usuário, mas que às vezes comprometem a segurança. Aí eu queria entender hoje você como CEO, aonde que você encontra esse meio termo de entender, ah, beleza, aqui a gente vai inovar, não, aqui não pode inovar, aqui tem que pensar em segurança, até onde vale a pena ir? A gente sempre, na verdade, o risco é zero. O apetite do risco é zero. Então a gente está sempre antevendo qualquer problema. Então, assim, quando a gente está falando da nossa solução, qualquer informação que vaze ou qualquer ataque, a gente está numa exposição não só de imagem, mas a gente está num momento importante para o nosso cliente, que é uma exposição para ele, sobretudo. Então, o apetite ao risco é zero. A gente tem que pensar desde o momento do desenvolvimento. Então, a gente sempre tem uma equipe de legal que está com a gente analisando. Olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui vai ficar exposto. A Factorial é uma empresa espanhola, então a gente nasceu no mercado europeu com a GDPR muito forte. Quando a gente veio para o Brasil, o primeiro passo foi adequar a LGPD, então ver a similaridade que tem as duas políticas, mas o apetite realmente é zero ao risco, porque são dados bem sensíveis. E aí, pegando um ponto, esse planejamento em cima de Security by Design é o estado da arte que muitas das empresas buscam atingir em termos de maturidade, principalmente no seu degrau de comunicação, né? Como que eu consigo chegar com uma maturidade legal, propositiva, que seja alinhado com o negócio e realmente tenha o patrocínio ali do CEO e dos principais C-level ali. E um pouco nessa linha que o Bruno trouxe de visão, de impacto, só que num outro ponto de vista. Como você enxerga que a segurança pode drivar novos negócios para você? Ou já teve algum caso em que alguma feature, alguma característica de segurança no universo das soluções de vocês drivou uma decisão de negócio? Eu acredito que a gente é importante porque, obviamente, é uma reputação, né? Então, assim, quando você está construindo e você está oferecendo uma solução segura, o mercado se conversa, as pessoas se conversam. Então, obviamente, a gente tem total interesse em manter a segurança dos dados e manter essa reputação contínua para poder seguir inovando.
E é muito comum a gente ouvir no mercado ou alguma situação que aconteceu. Então, a gente tem essa preocupação constante. E mais do que isso, eu acho que a gente fala muito de desenvolvimento, né? Então, a gente está falando aqui do desenvolvimento do produto. Isso é pensado desde o início. Mas o que acontece no pós? Então, na questão da segurança, no pós. Como eu implemento isso? Como eu estou exposto no dia a dia com a minha equipe que está manipulando esses dados? Como eu estou exposto? Como eu estou fornecendo esse treinamento para o meu cliente que está ali manipulando a ferramenta, e a gente tem dentro da ferramenta níveis de permissão, então quem pode ver o que, acessar o que, como eles têm consciência do uso dessa ferramenta. Então, assim, a gente está sempre buscando uma solução que é segura, mas que, sobretudo, também nos ajuda a nossa reputação de que esse ambiente é seguro para outras empresas. Perfeito. Renan, essa questão que eu quero trazer para a gente aqui, ela até é tema em um dos painéis. A dor do CISO hoje tem muito com relação ao apoio que a alta gestão tem dado a ele. Muitos deles, a gente vê casos de burnout, inclusive, crescendo muito. Então, eu queria saber justamente como que você tem feito para dar esse apoio para esses profissionais de segurança, para deixar eles tranquilos. Como que você faz essa gestão, de fato, desse time? Aqui, a gente tem essa equipe global, né? Então, como que é feito hoje na Factorial a nível institucional? A gente tem uma equipe que a gente se reúne toda semana, toda terça-feira, toda segunda-feira, independente de cada país, com a participação de todos os responsáveis por setores, e a gente debate todos os temas de maneira igualitária. Então, o tema do CISO é importante, outros temas de outras áreas é importante, e a gente ali traça um plano. Então, não é na nossa cultura, de como a Factorial é feita, não é algo que a gente deixa em segundo plano. Então, todo tema é importante. E aí a gente trabalha e traz o que precisa ser feito. Então, a Factorial tem uma cultura muito de qual que é a solução que você vai apresentar e o que a gente precisa para poder corresponder essa estratégia. E é executado. A gente não tem muita fricção entre as áreas e essa falta de apoio, porque a gente nasceu com essa cultura. Fazer uma pergunta aqui apimentada. Mas é legal. Entender assim, um pouco da sua visão é legal. O que você já trouxe de insights mostra o seu engajamento. E eu queria entender um pouco do seu ponto de vista. Se vale a pena ser um CEO engajado com segurança? Vale. Eu acho que a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de tecnologia. Nosso campo, nosso mercado é tecnologia. Então, são assuntos que são concomitantemente. Então, você vai trabalhar ali mão a mão com esse assunto e a nossa preocupação sempre é contínua. Então, assim, tem que estar o tempo todo. Quando a gente está no setor de tecnologia, é uma preocupação diária. Da mesma maneira que a gente está no dia a dia fora do setor de tecnologia, pensando na segurança. Se a gente está em nossa casa, a gente está pensando em seguro, está pensando em policiamento, como eu posso melhorar a minha segurança, hoje em dia, tudo que a gente faz está na tecnologia. Então, é uma preocupação contínua, assim. Renan, você mencionou a atuação global hoje da Factorial. Como que você lida com toda essa questão relacionada ao compliance da empresa? Porque geralmente uma empresa com atuação europeia, como você falou, tem uma regulamentação hoje muito mais forte. A Europa costuma ser um ponto conservador, né, de certo modo, com relação às leis e ao cumprimento das leis. Como que você lida hoje com todo esse compliance? Facilitou demais. Então, a gente sempre estava muito atrelado às decisões da matriz. Então, qualquer decisão que a gente tinha que tomar nesse nível era passada à matriz, e aí sempre com uma visão muito conservadora. E a gente tem uma cultura típica, né? A gente tem uma cultura que a gente tem um pouco mais de apetite ao risco do que o mercado europeu. E até 2023, a gente trabalhava basicamente repassando essas demandas. Em 2024, quando eu virei CEO, a gente ganhou autonomia. Então, hoje a gente trabalha a 4 mãos. Então, a gente tem uma equipe de legal no Brasil que nos apoiam e a gente tem uma equipe também em Barcelona. Então, a gente trabalha muito a 4 mãos. O que Barcelona é um pouco mais conservador, a gente precisa flexibilizar. A gente aciona a equipe de legal daqui, a gente fica em contato e chega a um consenso. Mas foi eu acho que foi um fruto de um aprendizado, né? Então, a Factorial nasceu na Espanha, a gente tem 66 países. Eu, quando comecei a trabalhar na Factorial, comecei no mercado português. Então, eu desenvolvi Portugal, Itália, Alemanha, Holanda, Inglaterra. Depois que eu vim para o Brasil, e a gente foi aprendendo com cada mercado, com cada exigência de compliance, com cada política, com cada legislação. Isso enriquece o assunto e eu acho que a gente fica um pouco mais flexível a nível global, porque a gente vai aprendendo e trabalhando a 4 mãos. Renan, você mencionou essa exigência da empresa, da matriz.
E como que você enxerga a exigência hoje do cliente aqui no Brasil? Falando, você acha que segurança já é algo que já está engajado com os seus clientes? Eles perguntam de que maneira que você vai manipular os dados que eles vão fornecer para você? Como que está essa questão? A gente tem no Brasil uma característica importante que o brasileiro consome muito mais tecnologia do que em outros mercados. E essa exigência tem aumentado. Então, é muito comum que no dia a dia, enquanto a gente está negociando um contrato, apresentando a solução, as principais perguntas sempre deixa eu dar uma olhada na política, ou me manda aqui o que vocês têm de certificações, como eu me sinto protegido, como é feita a tratativa dos dados. Isso tem se tornado cada vez mais frequente. Então, a gente tem essa demanda, porque imagina, a nossa solução é um SaaS, né? Um Netflix do RH. Você vai lá e subscreve e utiliza. E a gente tem cada vez mais se deparado com a exigência do cliente. Eu quero ver como que é feito o exemplo. A gente já teve casos, inclusive, que ele pediu informação de contato de outros clientes. E a gente tem tudo isso muito bem feito, exatamente porque a gente vem no mercado muito conservador. E quando a gente olha para o mercado global, eu fazendo aqui o que eu constatei estando do mesmo lado que você, é que realmente o pessoal da Europa tem uma cultura um pouco mais conservadora. E é muito difícil eles entenderem o jeitinho brasileiro de negócio aqui, né? E tem por essa característica. E por ser uma estrutura global, com certeza tem diversos controles, né, de segurança e de maturidade, que puxam a maturidade de segurança que hoje é aplicado no caso de vocês, que talvez um concorrente nativamente brasileiro não siga, ou que tenha um apetite ao risco um pouco mais elevado, né? Nesse caso, o que você enxerga que, em termos de competitividade, o seu cliente acaba ganhando mais por você investir mais e ter melhor maturidade em segurança? Comparado com os concorrentes que hoje têm um apetite ao risco um pouco maior. Eu acho que você é muito justo. Eu acho que a concorrência brasileira também está muito preparada, porque o nosso mercado ele é muito específico. Obviamente, a gente não flexibiliza de jeito nenhum, né? Então, quando a gente está falando de segurança, e qualquer tema que eu levo para Barcelona, a gente não vai ter o jeitinho brasileiro. A gente pode trabalhar a quatro mãos para saber se existe um caminho legal para executar tal tarefa. Mas a gente não vai flexibilizar. Se existe margem para erro, o Barcelona vai falar não. Então, acho que a segurança que a gente passa para o cliente é nesse sentido. Olha, não tem flexibilização. A gente vai seguir a lei como ela disse que tem que ser. E aí eu não posso falar muito da concorrência porque eu não sei exatamente como eles tratam isso, mas a gente é irredutível nesse sentido. O Tomé te perguntou se vale a pena ser um CEO engajado em segurança. Eu queria pedir para você daí um conselho para o CEO que está ouvindo a gente agora, o porquê que vale, como você aconselha ele a pensar a segurança interna, a justamente entender esse valor, porque talvez acho que aí que mora a dificuldade, é entender o valor, entender até onde que o jeitinho brasileiro vale ou não a pena, né? Trazer só para colaborar com uma estatística próxima de 70% dos executivos de segurança se sentem, isso não é às vezes não é o fato, ou é a questão de sentimento, se sentem não plenamente apoiados pela alta liderança nesses aspectos. Então, eu acho que a pergunta do Bruno é muito nesse sentido. Como que você consegue dar a retaguarda para os executivos de segurança e que mensagem você pode trazer para os outros CEOs também investirem nesse sentido? Eu acho que é comum, na verdade, uma característica comum do mercado é que o CEO está sempre pensando crescimento, então você está ali trabalhando em outras frentes. O meu conselho, né, minha contribuição eu sempre falo de como a gente tem que se antever a qualquer problema. Então, assim, a gente não pensa que é um problema até que seja um problema. Sim. Então, eu sempre tenho provocado toda a equipe, pensa no que se acontecer, como a gente pode evitar que aconteça. E o suporte, as ações que eu adoto no dia a dia. Então, por exemplo, a minha equipe, a gente faz não só o treinamento, a capacitação, todo ano com os nossos colaboradores, mas a gente também consegue fazer aquelas pegadinhas de mandar um e-mail criado pela nossa equipe de segurança para ver a nossa exposição, como os colaboradores têm manipulado essas informações, se eles clicam. A gente tem testado também como
como eles estão suscetíveis a possíveis riscos. E eu encorajo isso. Eu acho que a gente não perde. A gente não perde nada em capacitar, em criar medidas de segurança, e muito pelo contrário, eu acho que não demanda muito tempo. Então, eu acho que se você tem a pessoa responsável pela segurança, você confia no trabalho dessa pessoa, você dá liberdade e apoia essas ações muito mais do que você ter que remediar uma vez que já aconteceu. É claro que muitas das vezes também ponderar, ó, vamos acelerar um pouquinho mais do negócio aqui, é necessário a gente afrouxar um pouquinho dos controles, mas é muito bom, como executivo de segurança, ouvir isso de você. E é uma das ações que a gente faz, realmente, essas reuniões que a gente faz com cada gestor de cada área é muito funcional, porque a gente dá ali, são 3 horas de reuniões por dia, mas a gente está dando ali o espaço para cada um trazer seus temas. Então não é algo subjetivo que eu vou falar com você semana que vem. Não, eu não tenho agenda, vamos mudar para outra semana. A gente está semanalmente trabalhando os temas de cada área, e aí a gente consegue dar a devida importância. Legal. A gente falou dessa questão de apetite ao risco, de inovação. Aí eu queria entender na contratação de uma nova solução. Então, a gente vê cada vez o mercado inovando mais, seja ChatGPT, seja DeepSeek, enfim. Como que você analisa e tenta entender de que maneira que aquela inovação, aquela nova solução chegando para o mercado é segura? Ou se ela vale ou não a pena ser contratada? Da mesma maneira que nossos clientes nos pedem a política de privacidade, que nos pedem os documentos, isso é totalmente levado a sério na contratação de um provedor pela Factorial. Então, hoje, a gente tem, claro, assina o DPA, assina o NDA, pede essa documentação, é passado essa informação para a nossa equipe de compliance em Barcelona. Se existe alguma dúvida, a gente passa com a nossa equipe legal daqui, mas é feito todo um processo muito rigoroso na contratação para ver se essa empresa está também na conformidade, assim como nós estamos, né? Então, assim, da mesma maneira que a gente entrega isso para os nossos clientes, a gente exige isso dos nossos fornecedores. E esse processo ele é burocrático, às vezes a gente vê a frustração, eu queria contratar, essa empresa é boa, mas não, a gente tem que prestar atenção porque da mesma maneira que a gente não quer que nossos clientes estejam expostos ao risco, a gente não quer estar exposto ao risco também com nenhum fornecedor. Então, a gente cumpre aí uma jornada de compliance bastante efetiva e analisa isso com bastante atenção. Renan, caminhando aqui para o final do podcast, eu queria entender daí como que você alinha os times de inovação, tecnologia e segurança. Porque muitas vezes esses times, eles se contrapõem, né? Porque o cara quer inovar muito, o cara de segurança famoso por ser o cara com o pé no freio e o outro no acelerador. Não dá para pôr os dois ao mesmo tempo, né? Como que você alinha isso aí? Essas medidas, principalmente quando a gente fala de inovação no produto, é muito mais feito por Barcelona, né? Na verdade, a gente está executando o que é uma política de lá. Mas isso é muito feito a 4 mãos. Mais uma vez, a gente trabalha sempre a 4 mãos. E aí, essas discussões de que, mas isso é possível, isso não é... Porque na prática acontece isso, é uma troca ferrenha, a gente valoriza essas conversas francas e a gente chega sempre a um consenso. Mas eu acho que a gente não teve, mesmo em algum tempo que eu passei na matriz, a gente nunca teve alguma discussão que tenha sido mais acalorada, que um time ganhou. A gente sempre busca um consenso. Perfeito. Renan, eu queria agradecer muito sua participação aqui no Tal do Hacking hoje com a gente e espero muito revê-lo em novos eventos, até Inside e podcasts. Eu que agradeço a participação. Obrigado. Obrigado a todos.